Muito bom dia, a paz do Senhor. Valeu, Cauê, viu? Mandar minha foto foi pesado, hein? Que legal poder compartilhar alguma coisa com vocês. E assim, como diz a palavra, não repara minha cara não, eu tô me vendo aqui, eu não tô bem, viu? Eu acordei meio gripado. É, a palavra ensina que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Acredito que você saiba disso, que coração na Bíblia deve ser interpretado como mente. O que a gente entende como mente é o que a Bíblia chama de coração. Por exemplo, de tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Na verdade, você deve entender a sua mente. Então, a boca fala do que a nossa mente está cheia. E tem algo que Deus tem enchido a minha mente já há algum tempo, que é bastante interessante, principalmente para quem tem ou almeja algum ministério. Paulo, quando estava falando sobre ministério, mas isso serve para todos os cristãos, e ele falando para Timóteo, mais especificamente para quem desejava aquilo que a gente chama de ministério pastoral hoje, ele fala, entre tantas características, que essas pessoas não poderiam ser neófitas. Assim, de uma forma mais simples, neófito é uma pessoa inexperiente, um novato, certo? Uma pessoa inexperiente não poderia almejar, pelo menos não naquele momento, o ministério pastoral. O mais interessante disso, e eu disse que isso serve para todo cristão, é que se a gente avaliar um pouco da história de todos os personagens bíblicos, eu prometo que eu não vou ser teórico, tá bom? Se a gente avaliar a história de todos eles, nós vamos ver que todos eles passaram por essa experiência. Deixa eu te dar um exemplo bastante conhecido, Davi. Davi era um cara que vivia a vida dele tranquilo, normal, né, como qualquer ser humano. E um dia Deus rejeitou o rei Saul e falou para Samuel para ele ir na casa de Jessé, que era o pai de Davi, porque Deus tinha escolhido já um novo rei para Israel. E Davi não tinha nada a ver com isso, Davi nem sabia que isso estava acontecendo e etc. Davi estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai, Samuel chegou, Davi não estava em casa. E, enfim, você conhece a história. O fato é que quando Davi chegou, aí o Samuel ungiu ele, o novo rei de Israel, tudo. Só que não aconteceu nada na vida de Davi a partir do momento que Samuel ungiu ele. Entende? Não mudou nada na vida dele. Ele continuou cuidando das ovelhas do pai. Naquele momento, a única coisa que mudou é que ele havia recebido uma espécie de profecia, uma espécie de ordenação, mas não era algo oficial ainda. O povo não tinha o reconhecido como rei. Muitas coisas tinham para acontecer pela frente. E Davi, ali, tudo bem, aceitou aquela ordenação, vamos chamar assim. E a vida dele seguiu. Entre aspas, cara, porque a partir desse momento a vida do Davi teve uma sacudida extraordinária. E do período que Davi recebeu lá a ordenação do Samuel até o período que ele de fato se tornou rei de Israel, gente, foi um processo enorme. E por que isso aconteceu? Davi precisou fugir de Saul, por exemplo. Saul tentou matar o Davi várias vezes, de várias formas, com ciladas. Davi precisou abandonar a casa do seu pai. E aconteceu tanta coisa com Davi, tantas guerras que ele enfrentou, tanta coisa que ele viveu, tanta experiência que ele viveu antes dele ser rei. Por que será? E a resposta está naquilo que Paulo disse a Timóteo. Tudo que Paulo falava, ele tinha referência no contexto bíblico. E isso é o que de fato aconteceu. Deus não trabalha com pessoa inexperiente, com pessoa novata. E todo mundo chega, é claro, inexperiente, novato. Mas aí, irmãos, meus queridos, Deus coloca a gente em situações, em coisas incríveis que a gente nunca pensou que ia passar. E Deus coloca a gente para dar para a gente um pouquinho de experiência, um pouquinho de maturidade. Então a minha palavra é para você que está esperando uma promessa em Deus, para você que recebeu profecias e acredita nelas, para você que Deus fala no seu coração que tem uma obra, um chamado a realizar na sua vida, mas você ainda não viu isso se cumprir e parece que as coisas ficam cada vez difíceis. Está aí a resposta. Deus está te tornando uma pessoa mais experiente, Deus está te tornando uma pessoa não neófita, Deus está te preparando para você encarar os desafios do seu ministério, Deus está te preparando para você encarar a vida
como servo, como serva do Senhor. Então, essa palavra que eu gostaria de compartilhar com você, isso aconteceu com todo mundo, tá, gente? Até o momento do momento que Deus chamou Abraão até o momento que Isaac chegou, foi muitos anos. Se eu não estou enganado, foram 25 anos, pelo menos. Se você vê a história do Noé, do Abraão, do José, misericórdia, olha só a vida do José. O cara teve um sonho, o sonho era de Deus, Deus tinha um plano, um propósito para a vida do José, mas olha o que esse José passou antes de assumir a posição dele. Então tem mesmo essa teologia triunfalista, que parece que as coisas acontecem num passe de mágica, a gente fica vendo filmes, né, em vez de ler a Bíblia. Não que ver filme seja errado, mas é que às vezes a gente tem a referência, o filme, não a Bíblia. E a gente vê, por exemplo, num filme, o Mar Vermelho abrindo na hora que Moisés toca com o cajado. E quando você lê o texto, você vê que é diferente. Você vai ver que, por exemplo, soprou um vento a noite toda, né? Não foi uma coisa assim, num passe de mágica, só que a gente tem essas ilusões. Que quando Deus chama a gente para um ministério, Deus fez uma promessa, Deus chamou, pronto, as coisas vão acontecer de repente. E na prática não são assim, e às vezes a gente sofre muito por isso. E eu queria te convidar, não sofre não. Aprende. Amadurece, deixa de ser novato, deixa de ser iniciante, deixa Deus trabalhar em você. Incomoda mesmo, reforma é complicado, a gente sabe como é, começa a mexer naquilo que já está pronto, no que já está acostumado, incomoda, mas é bênção para a sua vida e é bênção para onde Deus vai te enviar. Então eu fico muito agradecido por essa oportunidade, poder compartilhar isso com vocês. Que Deus abençoe e fica firme, é só um período, é processo, a gente tem que sofrer os processos, mas processos tem começo, tem meio e tem fim, tá bom? Deus abençoe e até mais.